Bom, depois que o Samuel fez essa bela introdução aí, né, ao acertar, né, e aos outros CTs, eu vou passar alguns CTs aqui sobre os testes de controle de cadastro de rede, tá? Eu sempre gosto de falar no começo das apresentações de acertar que tudo que a gente está falando do CT está baseado no relatório técnico, né, que contém o Guia de Auditoria e Certificações do SNIS, tá? Então, caso alguém não tenha visto ainda esse relatório, pode entrar no site do Acertar Brasil, né, na aba de metodologia, para baixar esse guia. Todos esses CTs, toda a descrição tá lá. Na aba de metodologia, você vai ter lá, a metodologia está disponível, e aqui nessa parte azul você clica, você baixa o guia em PDF. Tá? Então, tudo que a gente está falando aqui do CT está tudo lá. Tá? Então, dos CTs, né, a gente está falando aqui da etapa 3, né, do acertar, dos testes de controle, tá? E aplicação dos testes, e eu vou falar um pouquinho dos testes de manutenção de cadastro de redes, tá? Que vai do CT 082 até o 088. Eu vou ser bem breve aqui na minha explicação, que é mais para mostrar o que é cada um desses CTs aí. Tá? Então, começando assim, no 082, né, esse CT 082, ele verifica, né, se há normas que contemplam todas as atividades críticas do processo de cadastro de redes, né, que seriam aí a conferência, aprovação da documentação, né, suporte das obras de redes de água e esgoto, o arquivamento das plantas, do as-built, se é feito esse arquivamento das plantas, e a realização de atualização no cadastro de redes. Tá? Então, aqui está a ficha do CCT, né, como o Samuel já mostrou também as outras, né, que estão todas essas informações que eu estou passando aqui, elas estão dentro das fichas do CT. Né? E aí, os testes aqui, se as normas estão vigentes e se elas foram divulgadas a todos os colaboradores. Tá? Então, nesse caso, a gente tem três opções de nível de implementação, né, da saída dos nossos testes de controle, do caso do 082. Se não existem normas nenhuma, é um não implementado. Tá? Se existem as normas ou elas não estão vigentes, e elas não estão vigentes ou não estão divulgadas, né, então é um parcialmente implementado. E se existem as normas aí, elas vigentes e divulgadas, né, elas estão vigentes e divulgadas, aí, então a gente dá um implementado para esse teste de controle. Tá? Então, aqui também as informações relacionadas do SNIS, né, em todas as fichas do CT vocês vão ter as informações relacionadas do SNIS, né, aqui está o AG005, o ES004, o objetivo do controle, o processo, né, que o Samuel mostrou ali, aqui no caso é a manutenção de cadastro de redes, os riscos, os fatores de risco, né, os níveis de implementação também estão descritos aqui, né, e os testes, né, efetivos aqui que a gente realiza, né, que seriam, nesse caso desse CT, verificar se as normas, políticas, procedimentos, né, contemplam todas as atividades críticas listadas nas atividades de controle, verificar se as normas, políticas ou procedimentos estão vigentes e verificar se as evidências da divulgação das normas, se há evidências, né, da divulgação das normas, políticas ou procedimentos, todos os colaboradores envolvidos nas atividades críticas, né, desse processo aqui. Tá? Então, esse é o CT 082. Existem normas que contemplem as atividades críticas do processo de redes, de manutenção do cadastro de rede. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um print screen aqui, no caso de uma norma, né, um exemplo de uma norma do cadastro técnico do sistema de abastecimento de água, objetivo, responsabilidades e tudo mais, né, aqui está o índice, né, o sumário dela. E aqui do lado a gente está falando também um exemplo de um cadastro de rede, né? No caso aqui um SIG tal completo, mas é um cadastro de rede. Okay? O CT083, que fala se existe a segregação de função para atividades críticas do processo de manutenção do cadastro de redes. Tá? Então, os testes aqui no caso, aqui nesse caso, né, para execução, então as funções são a execução de obras de ampliação e substituição das redes de água e esgoto, e a realização de alteração de cadastro de redes. Tá? Então, essas duas funções aqui, se existe a segregação nessas funções. Tá? Se não é o mesmo profissional, se não são os mesmos colaboradores, ou se são áreas distintas. Né? Então, aqui os testes seriam identificar, né, os colaboradores ou as áreas responsáveis pela execução dessas atividades, tá? E verificar se existe algum funcionário responsável por duas ou mais atividades, nesse caso, as duas atividades aqui. Tá? Então, aqui também a gente pode ter um NI, né, se não existe segregação, se é o mesmo funcionário que está executando as obras, realizando as alterações do cadastro de rede, né,
e o implementado se existe essa segregação, né? Acho que essa segregação é bastante importante, porque você tem um cheque aí, né? Você tem outras pessoas olhando para o cadastro de rede, né? E olhando para a execução das obras. Então, isso também evita, diminui o nível de erro aí, de você cadastrar alguma coisa errada no sistema, né? E depois que você enterrou sua tubulação, você só tem o sistema para olhar, né? Então, isso é uma garantia, a segregação das funções é importante para isso. O CT 084, aprovação formal das plantas as build, né? Então, se existe aprovação formal dessas plantas e o arquivamento, né? Então, aqui no caso, os testes são selecionar uma amostra das obras, né, de ampliação de substituição das redes de água no ano de referência, verificar se essas plantas foram aprovadas formalmente e verificar as evidências do arquivamento dessas plantas. Tá? Então, também a gente tem 3 saídas aqui nesse caso, um NI, né, se as plantas não são aprovadas e não são arquivadas, um parcialmente implementado se as plantas são arquivadas, mas não foram aprovadas formalmente, e um implementado se as plantas são aprovadas formalmente e arquivadas, né? Então, aqui é importante que as plantas estejam arquivadas, né? Que não fique tudo na cabeça de um operador que foi lá, de alguém que foi lá e abriu a rua e fez a instalação da rede, né? Então, você ter essas plantas arquivadas e também aprovadas, né, do projeto, alguém que seja responsável pelaquela rede que foi instalada ali na via pública. Aqui também é a mesma coisa, tá? O CT 085 é a mesma coisa só que aqui para as redes de esgoto, tá? Então, mesma coisa, selecionar as amostras de ampliação ou substituição de redes, né, de esgoto, que ocorreram aí no ano de referência, concluídas no ano de referência, verificar se existem as plantas, né, se elas foram arquivadas e se elas foram aprovadas formalmente também, tá? Só que aqui a gente está falando para a rede de esgoto. Então, o 84, voltando aqui um pouquinho, é para redes de água, e o 85 é exatamente a mesma coisa, porém para redes de esgoto. Tá? Então, a gente tem também os mesmos 3 níveis de não implementado, se não tem plantas arquivadas nem aprovadas, o parcialmente se elas são arquivadas, mas não são aprovadas, a gente não tem um responsável, e o implementado aqui se elas são aprovadas e arquivadas. Tá? O CT 086, aqui a gente já está falando de cadastro de redes de água em SIG, tá? Então, em Sistema de Informação Geográfica. Então, acompanhar, aqui na verdade, os testes são acompanhar o processo de atualização, né, do cadastro de redes, primeiro se o prestador possui SIG, né, verificar se as atualizações são realizadas em SIG, e se o cadastro é atualizado manualmente, verificar se há histórico de atualização realizadas no ano fiscal. Tá? E aí aqui a gente também tem 3 saídas, né? Então, o não implementado, se ele é realizado o cadastro na planilha, né, ou sem histórico de alterações, ou se não é realizado nenhum cadastro também. Parcialmente implementado, se é cadastrado em sistema de informação, né, aqui sem ser geográfico, né, com extensão de rede calculado manualmente, mas com histórico de alterações. Então, o histórico de alterações já está no parcialmente implementado e também está aqui no implementado. Então, ter histórico de alterações, é aquilo que o Samuel comentou antes também, né? É importante para saber quem alterou, quando alterou, e se caso houve algum erro, a gente consegue identificar quando que foi feito, quem foi feito, em qual data e onde que foi possível, onde que ocorreu esse erro. Tá? E aí aqui a diferença do implementado para o não implementado é um cadastro de sistemas de informações e um cadastro de sistemas de informações georreferenciados com extensão de rede calculada automaticamente. Tá? O cálculo da extensão de rede aqui, um SIG já sai de forma automática. Né? Isso também evita aí erros na hora de fazer cálculos e tudo mais, então você tem um sistema mais preciso para calcular os valores aí da extensão de redes. Né? Aqui exatamente a mesma coisa, né? São 2 exatamente iguais, então tudo que eu falei ali para a água aqui vale para o esgoto também. Tá? Que é a verificação, né? Acompanhar o processo de atualização do cadastro, né? Então o auditor precisa sentar do lado de quem realiza o cadastro, acompanhar esse cadastro, verificar se as alterações são feitas no SIG e se o cadastro é atualizado manualmente, né? Verificar se é histórico de atualizações. Tá? Então, é a mesma coisa aqui para
para dar aí as notas, né, de não implementado, parcialmente implementado ou implementado. E o 088, né, é um sistema parametrizado para realizar críticas automáticas às informações da extensão de redes, né? Se existe essa parametrização no sistema para realizar essas críticas, ou seja, os testes são simular uma alteração manual da informação de extensão de rede, aumento significativo da extensão, aumento ou redução, nesse caso, né, e a inserção de um valor incompatível com o projeto. Aí verificar se o sistema apresenta alguma inconsistência, né, se ele mostra se você entrou com um valor provavelmente errado, ou pede para você checar porque aquele valor é um valor muito acima ou muito abaixo. Tá? Então, isso também é muito importante para que não seja, para que seja reduzida a chance de entrar com dados errados e dados incompatíveis dentro do sistema. Tá? Então, a gente também tem aqui 3 níveis, que é o não implementado, o sistema não é parametrizado, né, para realizar críticas automáticas das informações do cadastro de rede, o parcialmente implementado, que o sistema realiza críticas, mas alguns itens só analisados na simulação, e o implementado é que ele realiza críticas automáticas para todos os itens analisados na simulação. Então, isso é muito importante que seja feito esses testes, inclusive os testes para se realizar, os testes colocando valores propositalmente errados, né, para verificar se esse sistema apresenta essas consistências aí automáticas, tá bom? Pessoal, era isso.